Fala, nação hitiana! Meu nome é Conrado Ranzato e começa agora um hitzão aí falando sobre o nosso ritão, as informações aí, os rumores do momento aí que tá pegando fogo, né? E dois nomes que tá borbulhando igual lava em Miami é de Kevin Durant, né? Que voltou a crescer bastante. Os olhos, né, do Miami Heat em cima do Kevin Durant e do Lauri Markkanen, né, do Utah Jazz. São dois nomes aí muito fortes aí que estão pegando fogo em Miami, né? No caso do Kevin Durant, né, que já é um jogador de sucesso, e qualquer time que ele entra para jogar é candidato ao título, né? É uma referência aí a brigar por título. Cresceu bastante, né? Eu já não tinha muitas esperanças assim, até por conta de outros times que estão na briga pelo Kevin Durant, mas cresceu bastante a ida dele para Miami, que pode acontecer com bastante fervor aí, né, nessa investida do Pat Riley aí para levá-lo para Miami, né? E a informação vem do site, né, que escreveu essa matéria aí, que é o Bleacher Report, né? Que soltou essa matéria trazendo o Durant aí, né? Falando sobre o Durant e as opções, né? A off-season de 2025 da NBA pode ser o momento perfeito para o Miami Heat saciar sua eterna sede por uma estrela. A caça anual de baleias, né, de Pat Riley tem um alvo óbvio e disponível, né? O alarmador do Phoenix Suns, Kevin Durant. Um craque em pontuação que está no radar deles há quase uma década. Né? Uma bela de uma verdade, né? Seus dias no deserto parecem contados. O Miami pode ter tanto incentivo para contratá-lo quanto qualquer um de seus prováveis pretendentes. Este ataque precisa de uma sacudida séria. Este elenco precisa de outra estrela para sequer sonhar com disputa pelo título. E esta diretoria deve agir com urgência, dada a natureza aberta da Conferência Leste. Além disso, o Heat pode ter o suficiente para fechar um acordo. Então vamos analisar os detalhes como uma troca aí pode ser concretizada e porque cada equipe estaria pronta para um aperto de mãos aí entre Kevin Durant e a franquia, né? Miami recebe, né, o Kevin Durant, claro, e o Phoenix Suns recebe, né, em troca do Terry Rozier aí, Duncan Robinson, Nikola Jovic, a escolha número 20 e uma escolha de primeira rodada de 2030, protegido contra as 3 primeiras escolhas. Então essa seria a proposta, né, muito boa do Miami Heat para tentar trazer aí o Kevin Durant, e é a melhor proposta, né? Se for parar para analisar, é a melhor proposta. O Miami não vai ceder. É intocável Bam Adebayo e Tyler Herro, e até acredito do Andrew Wiggins, cara.
que também eu acho que pelo fato de ter vindo para Miami, ter dado certo aí na mão do Eric Spoelstra, acredito que também é um cara intocável para ser moeda de troca, tá ligado? Eu acho que não rola. Não rola também o Andrew Wiggins entrando como uma proposta aí de escolha, né? Então, assim, eu acho muito boa, né? Até porque o Terry Rozier é um jogador de segunda prateleira, na minha opinião. O Duncan Robinson cresceu muito também e é um cara que não está tendo muito espaço no Miami. Acredito que numa equipe como o Phoenix Suns aí, que está se renovando, né, com Devin Booker, Bradley Beal, ele possa aí ter uma evolução, um novo ar, né, possa aí dar pode dar novos ares aí para Duncan Robinson, né? E o Nikola Jovic, né? Também que é um jogador muito promissor. É um jogador muito promissor aí, entrando aí nessa moeda de troca aí. Pode cair bem também, né? Ele estava vindo muito bem aí com o Miami, mas não atingiu o esperado para ter entrado nessa aí, né? Então, assim, acredito que são 3 jogadores aí que podem cair muito bem aí para o Phoenix Suns. Fora a primeira rodada, né, de 2030 e escolha número 20, né? Da primeira aí, rodada de 2030, né? Então, assim, é uma boa proposta. Vamos ver quem que pode fazer melhor aí, ou se pelo próprio Kevin Durant ele não querer ir, né? Não querer ir. Mas vamos analisar melhor aqui. O Heat não tem um ataque entre os 20 melhores desde 2021-22, né? Isso é fato. E a última vez que escalou um ataque entre os 10 melhores foi na temporada 19-20, quando os dois de seus 4 maiores pontuadores foram o Goran Dragic, né? Kendrick Nunn. Este ataque precisa de uma atualização. E mesmo com seu aniversário de 37 anos se aproximando em setembro, Durant ainda pode ser o jogador perfeito para isso. Isso é verdade, isso é fato. O Durant parece que a idade não afeta ele, né? É muito bacana isso, mas a gente sabe que é um cara com prazo de validade. O Miami precisa de um superstar? Precisa, mas tem que compreender que ele vai fazer 37 anos daqui a pouco e é um cara independente, o Kevin Durant. Se ele virar, o Miami contratar ele virar para o Miami e falar, ó, tô aposentando, já era. Já era. Eu vejo muito dessa forma. Por isso eu tenho um pouco de medo. E vejo a curto prazo essa parada do Kevin Durant. O basquetebol dele é intocável. Não tem que. É inquestionável, cara, o basquetebol dele. Não tem o que a gente falar. A gente sabe que ele vai se doar, ele vai fazer, ele vai chamar o jogo para ele. Porém, lesões, que é uma preocupação, a vontade dele, ele virar um dia, acordar um dia e falar, tô parando, pra mim já deu. Então, assim, tem que eu fico mais com essas questões preocupado na contratação do Durant do que do basquetebol dele, sabe? Eu acredito que ele vai fazer muito mais que o Jimmy Butler. Eu acredito. Ele vai fazer muito mais que o Jimmy Butler se ele vier. Dentro de quadra. Não vai deixar na mão, certo? Por bobagem, por algo, né?
que nem o Jimmy Butler fez algumas vezes com o Heat. Então, assim, essa coisa profissional, eu acredito que o Kevin Durant não vai nos deixar na mão. Mas é mais as questões, assim, de lesões, ou ele acordar um dia e falar, pra mim já deu, chega, né? Não quero mais jogar basquetebol. Então, assim, a gente sabe que não dá pra montar. Se for pra montar um time, tem que ser agora, em volta do Kevin Durant. É sugar ele o máximo até ele aposentar. Certo? Porque é o seguinte, se pensar a longo prazo, o Miami Heat pode entrar pro cano. Pode se estrepar nessa. Certo? Então dá um pouco de medo essa contratação do Kevin Durant. Certo? Ele dentro de quadra é incontestável. Mas fora de quadra, ou ele, né, lesões assim por conta da idade, pode ser um pouco preocupante na minha visão, na minha opinião, certo? Porque às vezes a gente vê, mas em todo time que ele passou, ele jogou bem, não aconteceu nada com ele. Mas é uma incógnita. Não tem como a gente prever uma temporada, né? Para um jogador. Então pode ser que a temporada passada, nossa, ele jogou 65, 70 jogos, digamos assim. Ele jogou mais da metade. E pode ser que essa temporada aconteça alguma coisa com ele, que a gente não quer que aconteça. Mas pode ser que aconteça. E aí? Né? Então isso é um pouco preocupante e muito por conta da idade dele. Então não dá para você montar um... Se for para montar, tem que ser agora. Tem que cair de cabeça agora. Kevin Durant veio, vamos montar agora as peças. Agora, pensar a longo prazo, a gente vai se fuder. A gente vai se fuder. Entendeu? É a forma como eu penso. Porque a gente pensa, mas o LeBron James está com 40 anos, né, jogando, pode não ser o fino da bola, mas tá jogando lá bem, tá levando o Lakers nas costas. A gente tem que entender que cada um é cada um. Não é todo jogador que vai atravessar os 40 jogando bem, né? Pode não jogar o fino, mas jogando bem e jogando muito mais da metade na temporada. Sem ter lesões, sem ter complicações. É difícil, cada caso é um caso. Então, para mim essa é a parte preocupante. Eu acho que se o Durant vier, o Miami Heat já tem que cair de cabeça agora. É trazer essas peças que está sendo cogitado, esses rumores, Lauri Markkanen, Aaron Fox, certo? É cair de cabeça. A gente quer já ir já para as cabeças nessa temporada. Então, é se jogar, meu. Daqui 3 anos, 4 anos, meu. Esquece. É melhor nem vir. É melhor nem vir investir em outro jogador. Em estrela. E não em super estrela. Essa é a minha opinião. Continuando aqui. O Heat não tem um ataque, né? Dentro dos 20 melhores e tal. E assim, eles precisam de uma opção número 1. A gente precisa. A gente precisa. E o próprio Stephen Smith também disse isso.
né, escrevendo a matéria, também disse isso. E a gente vê, a gente torcedor, a gente vê que precisa disso, né? E assim, eles sabem jogar na defesa, conforme ele disse aqui também. Tyler Hero, né? O Bam Adebayo não são nenhum grandes assim que a gente, né? E mesmo assim eles estão segurando a peteca, né? No caso da equipe. Ele só precisa de uma opção número 1. Esse é o Kevin Durant. Se ele chegar a vir, certo? Ele vai te dar 27 por jogo ali. E a gente precisa um pouco dessa marca, que a gente não anda tendo. O Miami Heat pontua muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E isso é ruim. Isso é muito ruim. Isso é desastroso. Você só pontuar 18, 19, 20 pontos é muito pouco para uma franquia. Você ter um jogador ou dois ali que só faz isso. E os demais é 7, 6. É uma sobrecarga muito grande em cima de um jogador, de 2 jogadores. É muito grande. Fora algumas preocupações com a disponibilidade. Durant não demonstrou nenhum impacto do processo de envelhecimento. Então a sua produção na temporada 24-25 foi surpreendentemente semelhante à que ele fez ao longo de sua lendária carreira. 26,6 pontos por jogo, né? Com aproveitamento de 52,7, 43,0 e 83,9 de arremesso. Além de 6,0 rebotes, 4,2 assistências e 2,0 roubos de bola e tocos combinados em seus 36,5 minutos. Então, assim, cara, como eu disse, é incontestável o basquetebol desse cara. É incontestável. É incontestável. Ele dentro de quadra, ele faz a diferença. E é isso que a gente espera de uma superestrela, né? Coisa que Jimmy Butler oscilou muito com a camisa do Heat. Oscilou muito. Não é à toa que ele foi descomungado de Miami nessa temporada. Foi descomungado. Desculpa quem é fã do Jimmy Butler, porém não passa o pano. Certo? Temporada pífia do Jimmy Butler. Que pra mim ele já estava sendo pífia de 22 pra cá. Jogava quando quer, só jogo em playoff. Pô, dá licença, né? Nada a declarar. Vamos voltar aqui, concentrar no Kevin Durant. Para efeito da comparação, o Heat não teve ninguém com média de mais de 26 pontos em mais de uma década. Aliás, apenas 2 jogadores ultrapassaram essa marca na história da franquia, LeBron James e Dwayne Wade. Se o Heat conseguisse manter Durant em boa forma, ele tem uma média de 54,8 jogos em suas 5 temporadas, desde que retornou de uma ruptura no tendão de Aquiles. Ele poderia ser um verdadeiro divisor de águas na franquia. Hero parecia ser o cestinha principal, mas seria incrivelmente difícil de lidar com uma segunda opção. Além disso, a atração gravitacional de Durant como pontuador de 3 níveis ajudaria a gerar chances de finalização mais limpa para Adebayo. E como Miami está abrindo mão de 2 estreias nessa troca hipotética, a interrupção na rotação seria mínima. O Heat ainda teria 2 alas de 3 e defesa em Andrew Wiggins
e Haywood Highsmith, um potencial pivô, né, que é o Kelly Ware. Então, assim, um defensor de cabeça, né, de cobra mesmo ali, que é o Davion Mitchell, né, assumindo que ele renove, que eu acho que ele vai renovar também nesse ponto. E os coringas, né, intrigantes aí como James Hack Jr., que eu acredito que ele vai dar a volta por cima nessa temporada. Eu acredito, ele teve uma temporada muito abaixo da primeira dele. E o Pele Larsson, né, que é um jogador muito promissor aí, que subiu junto com o Warren, né, foram campeões aí da Summer League e tal, e acredito que terá mais evolução. É um bom jogador aí, é muito promissor também no ataque. Será que tudo isso soma a um rolo compressor no Miami Heat? É uma pergunta que não quer calar, né? O Kevin Durant no meio desses jogadores, né? É um time muito bom. Se você olhar no papel, não é ruim. Não é ruim com o Kevin Durant, que pode ser engrenagem ali e o combustível para esse time muito mais além, né? Talvez não, embora o Eric Spoelstra no comando, você nunca queira dizer nunca, né? É claro que todas essas peças e mais o Kevin Durant na mão do Eric Spoelstra, cara, que é um setor do Miami Heat que é incontestável também. Ah, precisa trocar o técnico. Nunca, jamais. Eu acho que nem o torcedor mais pirado do Miami Heat contestaria esse ponto, né? De querer trocar de treinador. É claro que ele não é perfeito, mas ele é o maior treinador da atualidade, como já venho falando aqui, da NBA, em 5, 6 anos para cá, sem dúvida alguma, né? Então, você nunca queira dizer nunca, né? Mas será que isso poderia criar um candidato ao título em uma conferência recém-conquistada pelo Indiana Pacers, né? Sem superestrelas? Com o Miami Heat, sem dúvida. Já provamos isso na bolha em 2 oportunidades. E se a gente for parar para analisar, é que o time de 2005, quando a gente ganhou nosso primeiro título, tinha peças fundamentais, né? Aquele time era bem melhor do que hoje, né? Tô tentando comparar, mas é incomparável também. Aquele time era superior ao time de 2 anos para cá que o Miami vem tendo, né? 2 anos para cá. Mas, assim, tendo um Kevin Durant, um Tyler Hero muito progressivo, destruidor, como ele fez aí nessa última temporada, e um Bam Adebayo também sendo a cara do Miami aí, né? O face do Miami, a gente pode evoluir bastante aí com o Durant, né, na equipe. Então, assim, a gente pode chegar aí a, como citado, o Indiana Pacers, né? E até o próprio OKC, do lado oeste, né? Que são 2 times que têm 2 grandes jogadores, mas não são superstars, né? Ainda estão em suas evoluções na NBA. À primeira vista, isso pode parecer um retorno decepcionante. Alguém do calibre de Durant. Lembre-se, porém, que o Suns não está negociando com a vantagem aqui. Eles acabaram de ver seu elenco de 400 milhões não conseguir sequer uma vaga no play-in. E seu acervo de ativos esgotado pode exigir uma reformulação organizacional completa. Além disso, o reconhecimento do nome Durant pode ir muito além de seu valor atual. Ele pode estar envelhecendo com elegância, mas ainda está envelhecendo de qualquer maneira. Ele também é
colossalmente caro, 54,7 milhões, e não terá contrato além dessa temporada. Os times não enviarão o equivalente a um cheque em branco de uma oferta de troca por ele. Essa é uma coisa que pega muito também, né, nação? É um valor exorbitante para um cara de 37 anos. Já vamos colocar 37 anos, né? É muito exorbitante também, certo? É muito exorbitante, e a questão que eu comentei mais cedo, de você fazer um planejamento a curto prazo. Porque fazer a longo prazo pode vir a calhar, avacalhar aí o projeto, né? O projeto de construir uma super equipe para voltar a ganhar título, né? Então é uma coisa que me pega bastante essa parte também. O Phoenix Suns ainda precisa maximizar o que pode obter em uma negociação com Durant, especialmente porque o Bradley Beal pode ser inegociável e o Suns não tem planos de abrir mão de Devin Booker, né? Este pacote oferece ativos de longo prazo sem despesas de longo prazo, talvez dando ao Phoenix a flexibilidade necessária para renovar o elenco em torno de Booker rapidamente. As escolhas do draft são principais prêmios, e essa primeira escolha futura, pouco protegida, parece particularmente convidativa, já que Durant pode ter saído de South Beach há muito tempo quando isso acontecer. O Suns, carente de escolhas, precisa de toda a munição de draft que puder obter, seja para abrir caminho para talentos jovens e baratos ou para ter algo substancial a oferecer em trocas por ajuda mais imediata. Jovic aumenta a intriga como um jogador de 22 anos, recém-escolhido na primeira rodada do draft, que acabou de fazer sua melhor temporada, exibindo uma interessante combinação de tamanho. 2,8 m, né? Arremessos 45,6, 37,1, 82,8 e capacidade de jogo secundária, 4,1 assistências em cada 36 minutos jogados. Ele pode ser um alicerce se o técnico Jordan Ott, em seu primeiro ano, maximizar seu desenvolvimento, né? Rozier e Robinson seriam os principais responsáveis por fazer o dinheiro render. E embora ambos sejam superestimados, também têm contrato válido apenas até a próxima temporada. Eles também são capazes de lidar com funções de rotação. Então aí, né, vendo um pouco a questão desses jogadores do Heat, né, se vier a ir para Phoenix, né, eles são capazes de lidar com a rotação, como Eric Spoelstra estava fazendo, né, com o Rozier e Robinson, né. Praticamente eles estavam sem espaço, né, sem espaço um pouco na equipe titular. Rozier teve muitas dificuldades na última temporada, isso é fato. Foi um cara que decepcionou muito vestindo a camisa do Miami Heat. Mas foi um pontuador de 20 pontos, moderadamente eficiente nas 4 temporadas anteriores. Robinson continua sendo um dos melhores arremessadores em quantidade e qualidade da associação, sendo um dos únicos 22 jogadores a conseguir mais de 300 triplos, com uma taxa de acerto de mais de 39%. Nas últimas 2 temporadas. Em outras palavras, os Suns podem sair dessa troca com um bom apoio para a próxima temporada e vários recursos para com sorte ajudar muito além dela. Isso não resolve completamente a bagunça de Phoenix, obviamente, mas pode começar a pavimentar o caminho deste clube para sair de sua desconfortável situação
entre a cruz e a espada, nação. Então fica aí as possibilidades, as trocas, tanto para um quanto para outro, como ficaria aí esse negócio do Kevin Durant em Miami, mais uma vez, que agora está crescendo bastante o rumor. Certo, galera? O vídeo já ficou já meia hora, então assim, deixe seu like aí, é muito importante, nação haitiana, deixando o like aqui no canal, se inscreve no canal, isso é importantíssimo para a evolução do canal aqui, para a nossa franquia querida. Todo esse projeto aqui, a gente está falando, buscando mais informações. E claro, a gente quer fazer a casa do haitiano. Eu quero fazer a casa do haitiano aqui, certo? Se inscreve no canal, comente o que vocês acham aí desses rumores que estão crescendo cada vez mais em Miami. E compartilha. Se aparecer o botão do hype aí, dá aquela força pra gente, ajuda a gente aí, certo, nação? Quem gosta do Miami, aí os simpatizantes, torcedores, os fãs, ok? Ajuda a gente, que vai ser muito bem-vindo e de muito bom grato. Valeu, nação! Muito obrigado e até a próxima!